Palavra de vida eterna, hoje dia 17 de fevereiro, sexto domingo do tempo comum. A palavra de Deus hoje do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 17 e de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós temos o Evangelho das Bem-aventuranças, segundo São Lucas, que difere um pouquinho das Bem-aventuranças em São Mateus. Jesus está na montanha, ele vai escolher os 12 apóstolos, ele desce num lugar plano, vai olhar, tem uma multidão de gente, mas ele vai olhar para os discípulos. E percebam que essas bem-aventuranças, elas são dirigidas aos discípulos, aqueles que já o seguiam. Bem-aventurados significa felizes, os pobres, porque deles é o reino de Deus. Aqui vamos entender o sentido dos pobres a partir daquilo que nós vimos domingo passado, o evangelho do chamado de Pedro, Tiago e João. Lembram-se que lá no finalzinho do evangelho dizia: eles deixaram tudo e o seguiram. Há um despojamento. Eles descobriram o sentido da vida, a prioridade. E aí então se fizeram pobres. Se despojaram. E aí então Jesus ele vai dizer: felizes são vocês que conseguiram enxergar aquilo que de fato é essencial. E assim vocês vão conquistando aos poucos aquilo que também de fato é eterno. Jesus também acaba por criticar aqueles que se apegam a muitas coisas, que têm muitas coisas. E essa bem-aventurança é como que também uma denúncia àqueles que fazem também grande parte do povo sofrer a dor da fome, da sede, as injustiças, opressões, a falta da dignidade como ser humano. E o tema da liturgia desse final de semana
a primeira leitura em especial da profecia de Jeremias, vai falar justamente em quem estamos colocando a nossa confiança. Nas pessoas, nas coisas ou em Deus? Ou estamos buscando viver os valores que são eternos? Os valores que não passam, não perecem, mas os valores que permanecem. Nós estamos indo para o céu, ou seja, nós estamos indo para o encontro definitivo com Deus. Esse então deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso olhar. Estamos caminhando rumo a Deus. Por isso que os nossos pés devem estar aqui no chão, sim, porque nós vemos dentro de uma história e Deus nos concedeu uma missão, mas o nosso olhar sempre para o alto. Buscai o que é do alto. Buscai as coisas do alto, diz Paulo. Em quem você coloca confiança? Em que você está colocando a sua vida? Sua vida está sendo pautada por quais valores? Essa é a pergunta que vamos levar para mais uma semana que começa. Então Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e te dê também um santo domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.